Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus 4, versículo 12 diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, nós glorificamos, Senhor, o teu santo nome nessa manhã. Ó Deus, eu me coloco, Senhor Deus, na tua dependência, como instrumento. Assim também como o Senhor já tem ministrado fortemente ao meu coração a respeito dessa palavra, que mais uma vez o Senhor venha falar comigo, e assim também, Deus, também com a tua igreja. Eu clamo e te agradeço. Amém e amém. Tome o seu lugar, em nome de Jesus. Irmãos, Deus já tem ministrado ao meu coração a respeito dessa mensagem, e eu, com muito carinho, quero compartilhar com vocês nessa manhã. O texto de Mateus, capítulo 4, marca o início, essa referência dá-se, ocorre no início do ministério de Jesus, aonde Jesus estava na Judéia, aonde João Batista estava na Galiléia, e ambos estavam trabalhando, ambos estavam pregando o evangelho do reino, cada um no seu posto, cada um na sua dimensão, cada um no lugar onde deveria estar. Mas a partir do momento que João Batista foi preso, Jesus, tomando conhecimento desse fato, Jesus sai da localidade e retorna para a sua cidade mãe, e já não mais permanece em Nazaré, já não mais permanece naquela localidade onde nasceu, onde cresceu, mas agora ele sai da sua moradia e vai para uma outra região, onde de uma forma mais aplicada, mais profícua, não queria dizer essa palavra, mas de uma forma mais efetiva, mais contínua, ele terá condições de exercer o seu ministério, dar continuidade àquilo que foi proclamado, àquilo que foi anunciado por João Batista. Na mesma localidade, às margens do rio, e ali ele vai anunciando e pregando, assim como eu já tenho trago em algumas ministrações aos irmãos, de que o ministério de João Batista era preparar o caminho, mas ele também pregava o evangelho do reino. E Jesus veio também pregando o evangelho do reino. E tal era a unidade dos dois, tal era a cumplicidade da mensagem, o espírito que governava sobre os dois, que Jesus foi confundido, ambos foram confundidos. João Batista foi confundido como aquele que haveria de vir. Jesus foi confundido como sendo o próprio João Batista. E quando nós estamos no mesmo propósito, numa mesma unidade, sendo guiado pelo mesmo Espírito, é assim que acontece. É dessa forma que o Espírito de Deus opera, ele opera igualmente em nós e através de nós. E nessa manhã eu quero falar a respeito de evangelismo, desta dinâmica de evangelismo, desse propósito de evangelismo,
Porque assim como os dois trabalharam naquele período, exerciam, nós precisamos entender que o ministério ao qual servimos, esse ministério, ele é maior do que eu. Esse ministério é maior do que você. Esse ministério é o ministério pelo qual nós nos dedicamos, nos inclinamos. E por isso, a Bíblia nos orienta e nos ensina a servir uns aos outros, a nos dedicar uns aos outros. É dessa forma que não temos nenhuma dificuldade. Eu não tenho nenhuma dificuldade em servir ninguém. Eu não posso ter nenhuma dificuldade em ir na direção de ninguém. Assim como não tenho nenhuma dificuldade em ser servido por alguém, em ser abençoado por alguém, em ser ministrado por alguém. Talvez eu possa colocar aqui um detalhe a respeito disso. É que, como pastor, a gente tem mais o hábito de dar, e não está muito acostumado a receber, não está muito acostumado a ser abençoado, mas está mais acostumado a dar, e às vezes demora a cair a ficha. Mas eu agradeço a Deus por essa igreja, porque eu tenho sido muito abençoado pelos irmãos. Agradeço a Deus pela igreja, porque em muitas ocasiões, eu como pastor tenho sido abençoado. Em ocasiões da nossa semana de oração, vieram irmãos até mim, e oraram por mim, ministraram sobre a minha vida, impuseram as mãos sobre mim, e oraram por mim. Pastor, quero orar por você. Quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu ministério. E a nossa caminhada é assim, irmãos, compreendendo na íntegra que o ministério ao qual servimos, esse ministério é maior do que nós. Galileia, este lugar representa uma terra sem Deus, um lugar perdido, um lugar que precisa receber a luz que vem de Deus. Galileia, este lugar onde há aqueles que estão em trevas, aqueles que vivem em trevas, mas que precisam receber a luz. Galileia pode ser São Gonçalo, meu irmão. Galileia pode ser o bairro onde você mora. Galileia pode ser a tua casa. Seja em São Gonçalo, seja na cidade onde você mora, seja na casa em que você vive, seja na vila, onde estão ali todos os seus parentes. Podem ter pessoas ali que estão passando pelo vale da sombra da morte, que estão passando por Galileia, mas pode haver pessoas que vivem e habitam em densas trevas. Esse lugar de escuridão é Galileia. E assim como João Batista pregou, assim como Jesus estava dando continuidade à ministração, cada um de nós precisamos estar alinhados no mesmo espírito para pregar o evangelho do reino. Amém? Para pregar o evangelho do reino, entender que o ministério ao qual servimos é maior do que nós, compreender isso, é fazer com que cada um de nós façamos a seguinte pergunta. Eu escrevi aqui: como cumpriremos o chamado de Deus para a nossa vida? Como, meu irmão, minha irmã, como você, na prática, de uma forma efetiva, como você vai cumprir o chamado de Deus na sua vida? Como isso vai se dar de uma forma integral? Jesus saiu da sua cidade, foi para aquela localidade, para que de uma forma inteira, plena, ele esteja 100% dedicado ao seu ministério. Não que não exercesse lá, mas agora o chamado era para aquela localidade.
Ele formou, estabeleceu residência ali. E ali deu continuidade à mesma voz, à mesma mensagem. Aqui podemos falar de missionários que estão aí no campo, que são chamados para esse propósito. Aqui podemos falar a respeito de irmãos que saem da sua cidade natal e vão morar em outro lugar, seja por questões de trabalho, seja por questões de direção, realmente. Mas para onde vai? Ali há uma voz, há uma mensagem. Eu quero que você entenda, irmão. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu escrevi até em negrito aqui. Pregar o evangelho do reino é mais do que um momento de campanha de evangelismo. Pregar o evangelho do reino é mais do que uma ação de evangelismo. Pregar o evangelho do reino é quem você é. Amém? É quem você é. Porque dessa forma, com palavras ou sem palavras, nós pregamos o evangelho do reino. Com atitudes, ou até mesmo quietos, pregamos o evangelho do reino. Próximo dessas pessoas que vivem ou estão passando por densas trevas. Aqueles que habitam podem ser considerados aqueles que não conhecem a Jesus. E aqueles que estão passando por densas trevas são aqueles que estão distantes, estão afastados, estão frios no seu relacionamento com Deus. Pregar o evangelho do reino, ainda que você não esteja próximo dessas pessoas, ainda que você esteja distante dessas pessoas, você prega o evangelho do reino, porque é mais do que um propósito, é quem você é. Nós podemos sim aplicar uma campanha, estar envolvido, involucrado numa dinâmica de evangelismo, podemos. Estamos recebendo aqui a equipe do King's Kids. Nós como igreja estamos nos organizando para isso. Estamos planejando, pensando, orando, pedindo direção a Deus, de como vamos exercer isso. Assim como ontem nós saímos daqui apenas em silêncio, orando, declarando isso. Andamos por toda a igreja, clamando por cada homem e mulher que entra nesse lugar, por cada pai de aluno, por cada aluno que estuda na escola. Nós saímos desse lugar orando, mas há no nosso coração de voltar a uma mesma proposta de oração, mas agora abordando as pessoas, abordando os moradores, abordando os lojistas e tantas outras coisas que ao longo do período nós vamos conversar. Mas é muito mais do que isso. Pregar o evangelho do reino, cumprir o chamado que Deus nos comissionou, precisa ser quem nós somos. E isso é uma quebra de paradigmas, irmãos. É uma quebra de paradigmas. Porque nós temos que entender, e por mais que nós venhamos a falar, há muitos que não conseguem quebrar, não conseguem absorver na íntegra o que isso significa. É você não separar, não haver uma separação, uma diferenciação daquilo que é espiritual e daquilo que é secular. Daquilo que você vive como cristão na igreja e daquilo que você vive como um indivíduo que faz parte de uma sociedade, que representa alguém que tem o seu título de eleitor, alguém que tem a sua carteira de trabalho. Não há uma diferenciação, porque na verdade nós somos o que somos. Nós não somos aquilo que fazemos, nós somos o que somos. E um exemplo muito bom que nós temos recentemente, eu pude compartilhar com os irmãos, foi o filme Mais que Vencedor. Tem uma cena nesse filme, quem ainda não assistiu esse filme, quem não assistiu o filme, 1/5 da igreja, né? Posso dizer assim,
Acho que mais, né? A maioria das irmãos aqui presentes assistiram o filme. Assistam o filme, é uma mensagem tremenda. Mas você que assistiu, você vai se identificar com o que eu estou falando aqui. Existe um momento do filme que está aquele homem acamado, no estado de saúde bem desafiador, quando o protagonista entra naquele quarto, ainda que inusitadamente, e dentro daquele diálogo, dentro daquela conversa, aquele homem acamado pergunta: quem você é? Então ele responde: eu sou um treinador. E num segundo momento, quantos se lembram dessa cena? Num segundo momento, pode deixar, quem não assistiu o filme eu não vou contar, pode deixar, fica tranquilo. Não vou chegar até o final do filme, isso aqui é só para dar um gostinho. No segundo momento do filme, aquele homem que foi lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus, teve a sua história transformada. O mesmo que outrora arrasou com vidas, e tinha um nome, e Deus mudou o nome dele. Ele agora estava confrontando em amor aquele treinador, e dizendo: olha, você é muito mais do que a sua função. Quando eu te perguntei quem você era, você disse que você é um treinador. Mas na verdade, irmãos, o que nós somos cristãos. Você é um cristão. Você é uma cristã. O nosso ofício faz parte de quem nós somos. É um atributo, é uma manifestação de quem nós somos. Mas quem você é muito mais do que as ferramentas que você carrega. Porque hoje você pode carregar uma ferramenta, amanhã você pode largar aquela ferramenta e pegar outra, mas ainda assim você continua sendo um homem, uma mulher de Deus. Amém? Talvez poderíamos, só esse trecho, falar a respeito das coisas espirituais, das coisas seculares. Só isso já dá muito pano para manga e muita ministração, talvez uma mensagem inteira só falando sobre isso e abordando de uma forma específica, porque isso é muito sério, e às vezes a gente não se dá conta de que viver o Evangelho é mais do que estar na igreja, é mais do que ouvir mensagens evangélicas, é muito mais do que isso, Eu fiz uma publicação no Facebook, dizia: ler a Bíblia te torna sábio. De Pink, né? W. Pink, eu não lembro exatamente, mas ler a Bíblia te torna sábio. Crer na Bíblia traz salvação para a tua vida, mas viver aquilo que a palavra prega te santifica. E nós precisamos romper com estas etapas na nossa caminhada cristã. Não apenas ler, não apenas crer, mas viver integralmente o Evangelho de Deus na nossa vida. Compreendendo na íntegra, compreendendo de uma forma plena e total. Porque todos nós fomos chamados para esse comissionamento. Todos nós precisamos quebrar paradigmas, e paradigmas como esse. Porque quando levamos a nossa vida cristã para todos os lados, quando estamos sozinhos, quando estamos acompanhados, quando estamos no trabalho, quando estamos no ônibus, nós nos tornamos um cristão diferente. Isaías capítulo 9 diz o seguinte:
mas para a terra que estava aflita, ou seja, Galileia. Não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, observe bem, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Sabe o que eu acho mais impressionante nessa referência de Isaías, que foi citada em Mateus capítulo 4? É que naqueles dias de Isaías, eles estavam sendo levados cativos. Aquele povo estava em pecado, o juízo já estava determinado e eles seriam levados cativos. A palavra profética veio sobre Isaías, Isaías declarando no presente aquilo que haveria de acontecer. E sabe que isso fala comigo e fala com você? Que eu e que você, nós podemos entrar na rua da nossa casa e declarar em nome de Jesus que aquela terra que vivia em densas trevas, aquele lugar que não conhecia esperança, aquela família que só sofria e que vivia os males da escuridão, agora vai raiar a luz de Cristo Jesus. Você pode entrar e dizer: Senhor, eu declaro que eu já posso ver o agir do Teu Espírito Santo nessa casa. Eu já posso ver a paz reinando no meu bairro. Eu já posso ver a alegria do Espírito Santo se manifestando na vida desse homem perturbado. É uma palavra profética que aconteceria, mas ele fala no presente: tens multiplicado este povo, a alegria lhe multiplicaste, alegram-se eles diante de ti. Nós profeticamente podemos anunciar essa verdade. Eles se alegrarão no Senhor, eles se rejubilarão no Senhor. Aqueles que talvez te perseguem hoje no trabalho, meu irmão, você pode dizer: te persegue hoje na tua casa, você pode dizer: ele se alegrará no Senhor. Aquilo que é motivo de perturbação, de crise, e é por isso que me aflige, não será mais motivo. Por quê? Porque eu declaro a paz de Cristo Jesus sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. Eu declaro isso em nome de Jesus. Nós podemos olhar ao nosso redor e anunciar profeticamente e dizer: venha a nós o teu reino sobre esse lugar, e seja feita a tua vontade nesse lugar. Você, como homem de Deus, como mulher de Deus, no teu trabalho, aonde você vai, você pode anunciar isso, declarar isso, assumir isso em nome de Jesus, meu irmão. Assuma isso diante do Pai. Expresse Deus, porque Ele te fez um homem extraordinário, Ele te fez uma mulher extraordinária, com capacidade e dons. E o que você tem feito a respeito disso, meu irmão? Porque se nós somos, e aquilo que fazemos é a expressão de quem nós somos, a pergunta que eu faço, e eu começo a fazer a mim mesmo é: será que eu tenho sido o melhor André que eu posso ser? Será que eu tenho sido o melhor que Deus quer que eu seja? Não em comparação ao meu irmão, não em comparação ao amigo, não em comparação a outra pessoa, mas em comparação a mim mesmo. Será que eu tenho dado
tempo para olhar para dentro e observar dentro de mim aquilo que Deus tem colocado dentro de mim? Será que eu não tenho olhado muito para fora, observado a vida das pessoas, o modo de viver das pessoas, e me deslumbrado com tudo isso, e esquecendo das pérolas que Deus já depositou dentro de você? Porque você é cristão, e o que você faz é expressão de quem você é. E como tem sido isso? Como tem sido isso? Como tem sido isso, Fábio? Na sua vida? Como tem sido isso, Henrique? Como tem sido isso, Amilson? Como tem sido isso na sua vida? Como tem sido isso, Raquel? Cláudio? Qual valor você tem dado à sua vida como expressão da glória de Deus? Porque nós pregamos com a nossa própria vida, com palavras e sem palavras, com mensagem e sem mensagem. Porque se todo ser que respira louve ao Senhor, a tua vida, o teu respirar, precisa glorificar o nome do Senhor Jesus. A expressão de quem você é, a externalização de cada uma das pérolas que Deus colocou dentro de você, isso também é pregar o evangelho do reino. Veja o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez comigo, vai fazer na tua vida hoje. Será que você tem olhado muito para fora? Muito para fora? Será que a tua atenção está em outros lugares? A tua preocupação em ser está naquilo que está do lado de fora, e não no modelo que Deus já estabeleceu, está dentro de você? Você é único, meu irmão. E a matriz que te fez se chama Deus. Essa é a matriz. Não tem como você se comparar a ninguém. Você só pode se comparar a Ele. Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do Pai. À medida que caminhamos com Deus, essa identidade é transformada, nós somos restaurados, essa imagem e semelhança, ela passa a ser restaurada, e nós passamos a nos parecer cada vez mais com Deus. E quando olhamos para a natureza, irmãos, e dizemos, meu Deus, a natureza revela os atributos de Deus, revela a externalização de quem Ele é. E você? O que é que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Pregamos, irmãos, com palavras e sem palavras. Pregamos apenas por estar respirando. Porque tudo que há em nós precisa glorificar e louvar o nome do Senhor Jesus. Existem homens extraordinários que através da sua profissão, através da sua vida, através do seu empenho, através da sua dedicação, têm louvado o nome do Senhor Jesus, têm louvado o nome de Deus. Se você é contador e está aqui nessa noite, eu quero te dizer, meu irmão, seja o melhor contador, porque as pessoas te verão. E ainda que você possa anunciar em algum momento a palavra de Deus, pregando o evangelho mesmo, trazendo uma referência bíblica, isso vai glorificar o nome do Senhor. Mas se você for um bom profissional, você também vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Se você é advogado e está aqui nessa noite, seja o melhor advogado que você pode ser. Se você é um homem criativo, um artista, uma pessoa que faz trabalhos manuais, irmão, irmã, seja o melhor que você pode ser. Não em comparação a ninguém, mas externalize tudo aquilo que o Espírito Santo, tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Jesus
já colocou dentro de você, que isso glorifique a Deus, que a tua vida, que nós venhamos a viver um evangelho integral, não venhamos a viver o evangelho partilhado, o evangelho dividido, que nós possamos ter livre acesso aos lugares, que não venhamos a estar em alguns lugares onde as pessoas que ali convivem, que ali andam e caminham, detestam crente porque crente não paga, crente não é responsável, crente faz dívida e não se responsabiliza pela dívida que fez, crente mancha o nome do Senhor Jesus Cristo com as suas atitudes, crente se propõe a fazer um trabalho, porque quando faz é o profissional, mas na hora de denunciar é o crente. E nós como cristãos precisamos ser completos, irmãos. Nós precisamos ser inteiros, porque senão a gente vai estar na igreja, vamos sair para evangelizar, mas no dia seguinte, o dia do trabalho, é o dia da gente ter uma outra vida, ter um outro modelo de evangelho. E nós pregamos quando nós somos o que somos em qualquer lugar. Quando você que é dona de casa tem que levar o seu filho para a escola, você que é pai está acostumado a levar o seu filho para a escola, e em tudo que você faz você é íntegro perante o Senhor, saiba que você, além de louvar o Senhor, você está pregando o evangelho do reino. Quando alguém olhar para você e dizer: olha, se um dia eu for cristão, eu quero ser cristão que nem fulano, porque ele sim honra, ele sim é o modelo de cristão que eu gostaria de ser. Quantos aqui estão entendendo o que eu quero dizer? Temos na história algumas figuras, eu vou mencionar 3, mas eu quero falar apenas de uma, que soube gerenciar a sua vida com Deus, mas também soube gerenciar toda a sua profissão. O primeiro que eu quero falar é a respeito de Martin Luther King. E ele diz que aquele que não está pronto para morrer por algo, também não está pronto para viver por esta coisa. Ele passou a sua vida lutando pelos direitos dos negros e das mulheres, ganhou o prêmio Nobel da Paz e foi o mais jovem a conseguir isso. Ele foi assassinado por lutar pela paz e pela igualdade. Outro homem foi William Wilberforce, membro do parlamento britânico, que militou por 30 anos contra o tráfico negreiro e a abolição da escravatura, ou seja, um político, uma pessoa politizada, uma pessoa envolvida, que esteve lutando por uma causa, mas nunca deixou de lado o seu propósito com Deus. Eu quero dar uma dica aos irmãos, para quem pode, ou para quem, enfim, tem um musical agora que lançou, esteve há alguns meses atrás, e agora está em cartaz no Rio, no centro do Rio, que é Rua Azusa. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir esse musical, assista esse musical. Assista esse musical. Musical Azusa. Toda expressão artística, para mim, já está valendo. Muito mais do que a história que enriquece, a ministração que lhe é dada. E eu agradeci a Deus por tudo aquilo. Estou no centro da cidade, num teatro público, onde qualquer pessoa que está passando não pode entrar, pode julgar o que está sendo realizado. Qualquer crítico pode fazer uma nota pública favorável ou contrária àquilo que está sendo anunciado. Cristãos, servos do Senhor, irmãos, eles estão dando
literalmente um espetáculo. Eles estão dando o melhor de si em cena. Uma coisa linda. Falando a respeito do avivamento, a história do avivamento. Algo maravilhoso. Mas um homem que eu quero citar aos irmãos nessa manhã é a respeito de Galileu Galilei. Galileu nasceu dia 15 de fevereiro. Eu também nasci dia 15 de fevereiro. 1564, em Pisa, Itália. O seu pai era Vincenzo Galilei, músico e compositor e matemático. Sua mãe, Júlia Amanati, cristã e devota. Uma família cristã. Galileu era o primogênito da sua casa e fundador, mesmo que não soubesse disso, da física moderna. Era uma família pobre. Uma família que tinha 7 filhos. E Galileu ajudava no sustento dessa família. Os seus pais nunca permitiram que ele abrisse mão dos estudos, para que pudesse se dedicar às necessidades de casa, para que pudesse trabalhar. Mas os seus pais sempre fizeram de tudo, pagaram o que tiveram que pagar. Se privavam de recursos e se esforçavam ao máximo para que os seus filhos pudessem ser encaminhados na vida. E essa é uma realidade de muitas famílias. Pais que se sacrificam para garantir o futuro dos seus filhos. No determinado momento, Galileu quis ser pintor, porque naqueles dias estava despontando a Renascença, e diversas pinturas, diversos nomes tinham surgido naquela época. Ele quis ser jesuíta, porque no mesmo período, Martinho Lutero estava ali operando com toda a sua revolução. O seu pai era preocupado com o seu futuro, era preocupado com a sua carreira profissional, e quis que ele fosse médico, mas de pronto ele rejeitou. E no segundo momento, quis que ele fosse médico, quis que ele exercesse essa profissão. Na verdade, ele quis que ele fosse vendedor, porque dava dinheiro na época. Mas depois o pai sugeriu que ele fosse médico, e ele aceitou a proposta de medicina, e começou a fazer o curso de medicina. Mas no meio do curso, no meio do período, ele começou a ter algumas matérias de física, de química. Então ele trancou a faculdade de medicina e começou a fazer física, ou seja, começou a cumprir o mesmo ofício. O mesmo ofício do pai. Ele começou a estudar física, começou a estudar matemática. E ao longo da sua caminhada não foi fácil. Ele entrou para a faculdade e começou a estudar. Ele era considerado um aluno questionador, por fazer muitas perguntas, por lidar com desafios, fazer perguntas que ninguém fazia. Mas por conta das suas dificuldades financeiras, ele teve que trancar a faculdade. E por mais que a faculdade que ele cursasse tivesse um plano para alunos pobres, como ele não foi incluso no plano, porque os professores olhavam para ele e disseram: olha, esse menino é muito complicado, é melhor a gente não ter ele no nosso meio, não. Melhor ele sair mesmo da faculdade. Passou a dar aulas particulares em casa de matemática. Passou a dar cursos, dar aula de reforço. Até que um professor da faculdade onde ele estudava reconheceu todo o esforço e todo o empenho dele e começou a brigar para que ele retornasse, mas não como aluno, mas agora como professor daquela mesma faculdade. O período de Galileu não foi fácil. Ele já não sabia mais o que fazer da sua vida. Ele já tinha uma inquietação, porque para todos os lados ele tinha dificuldades, desafios,
Porque mesmo como professor da faculdade, diversos professores, que eram colegas de trabalho, não apenas se levantaram contra ele, mas como denunciaram ele, como se os seus inventos, as suas descobertas, não fossem dele, mas fossem de uma outra pessoa. E Galileu chegou no momento da sua vida, e que ele diz o seguinte: tudo aquilo que o curso das nossas vidas devemos receber como sendo o maior dom de Deus, no qual repousa igualmente o poder de não fazer absolutamente nada para nós, mas em infinita gratidão, a providência divina, que por tais ocorrências nos leva a superar nosso amor expressivo pelas coisas terrenas, elevando a nossa mente para aquilo que é celestial e para aquilo que é divino. Galileu foi orar para que Deus pudesse dar direção a ele a respeito do futuro da sua vida, a respeito da sua carreira. Ele era um jovem indeciso. Irmãos, eu estou falando de uma vida cotidiana. Eu estou falando de um homem que durante toda a sua história, apesar de todos os seus inventos, e eu coloquei alguns aqui, ele declarou que a terra gira em torno do sol. Ele descobriu o compasso de proporções. Ele descobriu, inventou o termômetro e o telescópio. Apesar de tudo isso, a sua vida foi um desafio do início ao fim. E muitos anos depois, é que reconheceram o brilhantismo de Galileu. Ele passou anos e anos sendo um homem rejeitado, tanto pela sociedade científica, como também pelos religiosos. Mas a vida de Galileu, a vida de William, a vida de Martin Luther King, glorificaram o nome de Deus. Através daquilo que faziam, através do seu trabalho. Porque eu posso pregar o Evangelho, irmão, enganjado com a igreja, enganjado em tudo que a igreja vai se propor ao longo do ano de 2020. Mas principalmente, irmão, eu preciso pregar o Evangelho dentro da minha casa. Eu preciso pregar o Evangelho na rua onde eu moro. Eu preciso pregar o Evangelho revelando os atributos que Deus já colocou na minha vida, já colocou na sua vida. O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Quem você é como cristão quando você está ali no ambiente do teu trabalho? Qual é o seu nome? De que te chamam? Irmãos, nós precisamos estar preocupados com isso, porque se isso não for uma verdade lá, não vai ser uma verdade na igreja, não vai. Se isso não for uma verdade no ambiente onde nós vivemos, na faculdade onde nós estamos, porque estar na igreja é estar rodeado de instrumentos de cerceamento, de estar num ambiente muito favorável, de estar num ambiente que é muito propício, um ambiente que traz a nós condições muito boas. Mas quando você está na faculdade e não tem ninguém que é cristão dentro da tua faculdade, como é que você é? Qual é o seu nome? Quando você está no teu trabalho e você tem lá meia dúzia que é cristão, e você sabe ou não sabe quem você é no ambiente do teu trabalho. Você que oferece serviço, você que é prestador de serviços, seja de qual natureza for, qual é o teu nome? Do que te chama, meu irmão? E não me importa se o seu preço é barato, se o seu preço
é caro, se você está dentro do preço, se você está fora do preço. O que me importa, qual é o nome que tem sido chamado? Por qual nome tem chamado você? Certa ocasião, Jesus também fez essa pergunta aos discípulos. E eu quero te passar um dever de casa. E eu quero que você esteja aberto para ouvir. Chama teu filho. Se você tiver mais de um, não tem problema. Chama um só, um de cada vez. E diga para ele: papai não vai brigar com você. Papai não vai ser rude com você. Papai não vai. Papai só quer te ouvir. Quem você acha que é papai? Pergunta para tua sogra, meu irmão. Chama ela no particular. É sério, gente. Prepara ela, não joga de... Prepara. E diz: minha irmã, minha amiga, minha mãe, porque sogra é mãe, sabia? Pergunta: qual é o meu nome? Leia a referência de Jesus, perguntou aos discípulos. Estou passando um dever de casa, irmãos. Pergunta para a tua esposa e peça: seja sincera comigo, eu preciso ouvir de você. Qual é o meu nome? Isso é necessário, irmãos, para que nós sejamos sinceros com nós mesmos. Porque a partir do momento que nós fizermos isso, obviamente, isso vai nos alegrar, mas também pode nos entristecer. Isso pode ser para nós um norteador, porque talvez a gente é duro demais com a gente mesmo, e a gente não tem noção disso. A gente só vê coisa ruim, só vê derrota, e não consegue ver as coisas boas, não consegue ver as virtudes, não consegue ver aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você? Qual o seu nome? Porque se somos cristãos e por isso pregamos o Evangelho, precisamos pregar o Evangelho, independente se a igreja prepara alguma coisa ou não, independente se a igreja se organiza ou não para isso, nós precisamos pregar o Evangelho. Talvez você, nesse período agora, final de dezembro e janeiro, ainda está organizando o seu ano, ainda está organizando a sua vida. Talvez você esteja como Galileu: Senhor, eu não sei o que eu vou ser da minha vida. Galileu queria ser pintor, Galileu queria ser jesuíta, Galileu quis ser tanta coisa. Mas uma coisa ele tinha: uma mão ele tinha uma Bíblia, da outra mão ele tinha os seus instrumentos, porque ele foi um cristão. Muitos livros se escrevem, eu mesmo já pesquisei algumas coisas aqui, que posiciona ele contra a igreja, mas isso é pura falácia. Quem lê aquilo que ele disse, e não o que dizem sobre ele, entenderá isso. Quem é você? Eu quero pedir para que você se coloque de pé, eu quero chamar os músicos.
E eu quero convidar aqui na frente, talvez você que está aí para tomar uma decisão na sua vida profissional, você que está aí para tomar uma decisão na sua carreira, você que está indeciso a respeito de qual área seguir, o que fazer. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Para que você esteja no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Talvez há uma inquietude nessa área, na tua carreira, na sua profissão. Há perguntas sem respostas. Há um interesse em querer, e você tem pedido: Senhor, me ajuda, porque eu quero encontrar esse caminho. Eu quero encontrar esse caminho. Eu quero que a minha vida te glorifique. Eu quero que a minha vida te honre através do meu ofício, através daquilo que eu faço, através daquilo que eu exerço. Estamos no início do ano, no início de uma temporada. Aquilo que eu faço não me interessa, aquilo que eu faço só traz dinheiro para dentro de casa, mas não tenho interesse nisso. Eu quero saber, eu quero ir mais, eu quero ir além. Talvez o seu questionamento com Deus seja esse: Senhor, hoje meu ofício só traz dinheiro para dentro de casa, mas eu não estou interessado nisso. Eu quero mais, eu quero, Senhor, me ajuda, Senhor, me direciona, Senhor, me dirige. Que a minha vida glorifique o teu santo nome, que a minha vida te honre, que a minha vida te glorifique. Porque Jesus, irmãos, a maior parte do tempo da sua vida, Ele passou sendo um menino, sendo um adolescente, sendo um jovem. Ele aprendeu o ofício do seu pai. Ele era o mais velho da casa, assim como Galileu. Ele saía de casa com as ferramentas para ajudar o seu pai no seu ofício. E todos conheciam aquele menino. Todos na sua localidade, ali em Nazaré, conhecia quem era o filho de José. Sabia quem ele era. Sabia quem ele era. E a maior parte da nossa vida nós passamos longe da igreja. Passamos cuidando da nossa família. A maior parte da nossa vida nós passamos trabalhando. E é lá, nesses lugares, nessas posições de autoridade. Porque se você é autoridade, não importa o que você faça na tua vida, meu irmão, a autoridade de Deus te acompanha. As ordens de relevância do mundo são diferentes para Deus. São diferentes. Não importa o que você faça, aonde você estiver, ali há um lugar de autoridade. Eu quero declarar sobre a tua vida esse lugar de autoridade. Eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero declarar sobre o teu caminho, um caminho corrigido, andar firme, passadas firmes. Eu quero declarar sobre a tua vida a manifestação de todo o dom perfeito que Deus te deu. Eu quero declarar sobre a tua vida o manifestar de cada uma das pérolas, de cada um dos dons, do propósito que Deus já colocou no teu coração. Oh Deus, traga momentos de unidade consigo mesmo. Traga momentos, Deus, de olhar para dentro de si, de revelação do seu íntimo, de revelação da sua própria natureza. Deus, venha ministrar os seus corações. E não importa a idade, não importa o período da vida, Deus tem pérolas, Deus tem um caminho, Deus tem um chamado, e nós declaramos isso para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, você que está aqui na frente, começa a falar com o Senhor Jesus. Começa a falar com Ele. Começa a anunciar a Ele
as suas dúvidas. Comece a anunciar a Ele o desejo do teu espírito, o desejo do teu coração, a tua insegurança, meu irmão. Anuncia ao Senhor nessa manhã, anuncia a Ele nessa manhã. Oh Deus, ouça a oração da tua igreja. Oh Deus, ouça a oração do teu povo. Ouça, Senhor Jesus, para que eles sejam atendidos, Senhor, na sua necessidade, para que eles sejam assistidos, Pai, pela direção e pelo norte que o Senhor já tem, Senhor Jesus, estabelecido na vida dos seus filhos. Pai, nós declaramos que cada um deles glorificam e glorificarão o teu santo nome através da sua profissão. Ó Deus, se há aqueles que o Senhor está levantando para ser empresários no nosso meio, ó Deus, traga os recursos, traga os mantimentos, traga os sócios, traga aqueles, Senhor Deus, com os quais farão aliança, aqueles que exercerão o ofício de mestres nas faculdades, mestres nas escolas públicas e particulares, mestres nos cursos. Pai, instrumentaliza, ó Deus, muda a forma de falar, dá a Ele habilidade, Senhor, manifesta, Senhor, aqueles que trabalham com as mãos, aqueles que têm habilidade com as mãos, Deus, aqueles que o Senhor já está chamando para isso. Ó Deus, santifica, Deus, essas mãos, talha, Senhor Deus, essas mãos para o propósito e para o ofício que o Senhor já chamou, porque através desse trabalho o teu nome será glorificado, através desta atividade o teu nome será honrado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. Que você prospere no teu caminho, meu irmão, que você prospere em toda investida na sua vida. Eu declaro isso em nome do Pai, em nome do Filho. Eu declaro isso com autoridade, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aleluia. Obrigado, Deus. Nós glorificamos, Senhor Deus, o teu santo nome, porque a nossa vida, Senhor, é para glorificar a Ti. A nossa vida, Senhor, é para Te honrar, Pai. Ó Deus, que nós possamos viver o Evangelho genuíno, um Evangelho integral, Pai, da Tua palavra. Que a nossa vida, Senhor, seja a expressão do Teu louvor. E com isso, Senhor Jesus, nós encerramos o nosso tempo na Tua presença. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, rica e abundantemente. Um bom domingo a todos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.